Pronto, a partir de agora a gente está gravando. A aula está sendo gravada a partir de agora. Então, deixa eu abrir aqui o nosso texto. Pinta. Ah. Vamos lá, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos seguir uma ordem aqui, primeiro das alunas. Depois a Darisa faz a segunda leitura, se ela quiser. Beatriz, Lara, Larissa, Maria Cláudia, Pâmela e Yasmin, tá bom? Então, Beatriz, depois Lara, depois Larissa, depois Maria Cláudia, depois Pâmela, depois Yasmin. Então, Yasmin vai começar. Yasmin não, Beatriz começa. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o texto. Onde é que eu botei o texto? Aqui. Então você começa daqui, Yasmin. Ó, tá? Oi. Falta a Isabelle. Ah, faltou a Isabelle, é verdade. Ih, será que ela está esperando o link lá na plataforma? Porque eu não mudei. Já mandei o link para ela já está entrando. Ah, beleza. Então, depois que a Yasmin terminar, aí a Isabelle faz a leitura. Tá? Ok. Beleza, vamos lá. Quando ela vier. Isso mesmo, faltou a Isabelle, ela é a 10ª. Beleza. Então, vamos lá. Então, Beatriz, por favor, começa aqui. Ó. O quarto ficava num velho sobrado colonial. Professor, você não compartilhou tela. Ih, eu não compartilhei, não? Ih, Não. olha só, eu viajando aqui, achando que já tinha compartilhado. Espera aí. Agora foi. Agora foi. Deixa eu perguntar, alguém tem esse texto aí no computador? Eu tenho. Você está com ele aberto aí? O seu computador tem acesso à plataforma, ô Larissa? Tenho. Ah, então eu vou te pedir um favor. Tem como você fazer a apresentação para mim e ficar orientando o pessoal na leitura? Para eu poder ter o gosto de acompanhar pelo livro aqui agora. O livro está nas mãos aqui, acabou de chegar e eu vou ter que. Queria tanto apreciar a leitura aqui por ele agora. Então é possível você fazer isso para mim? Sim. Então, beleza. Eu vou parar o meu compartilhamento e você começa o seu aí. Tá bom. Tá aparecendo? Sim, está aparecendo. O texto ainda não. Não, mas a tela já está compartilhada. Tá.
Lá na página 29, no finalzinho da 29. E eu acho que não tem como. Isso. Tem como aumentar um pouquinho a letra? Botar maior? Posso tentar. Tá melhor? Quanto maior, melhor, porque o pessoal, às vezes, no celular, pode. Tá todo mundo conseguindo ver bem? Sim. Sim. Então, ótimo. Porque você... Eu tô vendo, um pouquinho embaçado, mas dá para entender. Ah, é? Dá para entender. Então, vamos lá, então. Então, vocês vão começar ali na 29, a Beatriz, melhor dizendo, vai começar ali na 29, onde diz: o quarto ficava num velho sobrado colonial da áspera Rua do Acre. Tá. Tô meio perdida aqui. Não, sabe o que deve ter acontecido? Provavelmente, quando aumentou a letra, provavelmente, não sei, será que alterou as páginas depois que fez a... Acho que sim. Deve ter mudado, né? É, Tem como você baixar o arquivo e colocar no o PDF, abrir pelo... Será que não é melhor? pode Mesmo, né? ser. Eu baixei, eu uso pelo computador, eu fico meio perdido assim. Mas, não sei se de repente dá na mesma. Olha lá, isso. É essa daí. Agora foi. Isso. Entre. Isso. Tá ótimo, tá ótimo. Isso aí. Então vamos lá. Só começar, Beatriz. O quarto ficava num velho sobrado colonial da áspera Rua do Acre, entre as prostitutas que serviam a marinheiros, depósitos de carvão e de cimento em pó, não longe do cais do porto. O cais imundo dava-lhe saudade do futuro. O que é que há? Pois estou como que ouvindo acordes de piano alegre. Será isto o símbolo de que a vida da moça iria ter um futuro esplendoroso? Estou contente com essa possibilidade e farei tudo para que esta se torne real. Rua do Acre, mas que lugar! Os gordos ratos da Rua do Acre. Lá é que não piso, pois tenho terror sem nenhuma vergonha do pardo pedaço de vida imunda. Uma vez por outra, tinha sorte de ouvir de madrugada um galo cantar a vida, e ela se lembrava nostálgica do sertão. Onde caberia um galo a cocoricar naquelas paragens ressequidas de artigos por atacado de exportação e importação? Se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver como é, às vezes, o outro. Se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo para quem tem uma leve fome permanente. Faço aqui papel de vossa válvula de escape e da vida massacrante da média burguesia. Bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo que é novo assusta. Embora a moça anônima da história seja tão antiga que podia ser uma figura bíblica, ela era subterrânea e nunca tinha tido floração. Minto, ela era capim. Beleza. Agora vamos para Lara Belga. Ui, só um momento. Dos verões sufocantes da abafada Rua do Acre, ela só sentia o suor, um suor que cheirava mal. Esse suor me parece de má origem. Não sei se estava tuberculosa, acho que não. No escuro da noite, um homem assobiando e passos pesados. O uivo do vira-lata abandonado. Enquanto isso, as constelações silenciosas
e o espaço que é tempo, que nada tem a ver com ela e conosco. Pois assim se passavam os dias. O cantar de galo, na aurora sanguinolenta, dava um sentido fresco à sua vida murcha. Havia de madrugada uma passarinhada buliçosa na Rua do Acre. É que a vida brotada no chão, alegre por entre as pedras. Rua do Acre para morar. Rua do Lavrádio para trabalhar. Cais do Porto para ir espiar no domingo. Um ou outro prolongado apito de navio cargueiro que não se sabe porque dava aperto no coração. Um ou outro delicioso, embora um pouco doloroso de cantar de galo. Era do nunca que vinha o galo. Vinha do infinito até sua cama, dando-lhe gratidão. Só no superficial, porque estava quase um ano resfriada. Tinha excesso de tosse seca de madrugada. Abafava com travesseiro ralo. Mas as companheiras do quarto, Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria José e Maria apenas, não se incomodavam. Estavam cansadas demais pelo trabalho que nem por ser anônimo para o outro lado, não. Era menos árduo. Uma vendia pó de arroz, mas que ideia, elas viravam para o outro lado e readormeciam, a tosse da outra, até que as embalava em um sono mais profundo. O céu é para baixo ou para cima? Pensava a nordestina. Deitada não sabia. Às vezes, antes de dormir, sentia fome e ficava meio alucinada, pensando em coxa de vaca. O remédio, então, era mastigar papel bem mastigadinho e engolir? Eu me acostumo, mas não amanso. Por Deus, eu me dou melhor com os bichos do que com a gente. Quando vejo o meu cavalo livre e solto no prado, tenho vontade de encostar meu rosto no seu vigoroso e aveludado pescoço e contar-lhe minha vida. E quando acaricio a cabeça de meu cão, sei que ele não exige que eu faça sentido ou me explique. Ótimo. Agora vamos para Larissa. Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que a vida incomoda a gente. Alma que não cabe bem no corpo, mesmo alma rala como a sua. Imaginava a vazinha, toda supersticiosa, que se por acaso viesse alguma vez a sentir um gosto bem bom de viver, se desencantaria de súbito de princesa, que era e se transformaria em bicho rasteiro. Porque, por pior que fosse sua situação, não queria ser privada de si. Ela queria ser alma. Achava que caiava e castigo, e até risco de morrer se tivesse gosto. Então, defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para esta não se acabar. Essa economia lhe dava alguma segurança, pois quem cai do chão não passa. Teria ela a sensação de que vivia para nada? Nem posso saber, mas acho que não. Só uma vez se fez uma trágica pergunta. Quem sabe? Assustou tanto que parou completamente de pensar. Mas eu, chego a ser ela, sinto que vivo para nada. Sou gratuito e pago as contas de luz, gás e telefone. Quanto a ela, até mesmo de vez em quando ao receber o salário comprava uma rosa. Tudo isso acontece no ano que passa, e só acabarei essa história quando eu ficar exausto da luta. Não sou um desertor. Às vezes lembrava-se de uma assustadora canção afinada de menina cantando de roda de mãos dadas. Ela só ouvia, sem participar, o que a tia queria para varrer o chão. As meninas de cabelos ondulados com laços de fita cor-de-rosa, que eram suas filhas de marré, marré de si. Escolhia qual quiser marré. A música era um fantasma pálido, como uma rosa que é louca de beleza, mas mortal. Pálida e mortal, a moça era hoje. O fantasma suave e terrificante de uma infância em bola em boneca. Então, costumava fingir que corria dores de boneca na mão, atrás de uma bola. E rindo muito a gargalhada, era aterrorizadora. Tá conseguindo me escutar? Não?
Olha, eu estou ouvindo. De vez em quando dá realmente umas cortadas, mas dá para. Eu estou conseguindo acompanhar a leitura ainda assim, mesmo com as cortadas. Pode continuar? Eu peço que você continue, porque isso é uma questão de sinal mesmo, não vai ter como a gente alterar isso, né? Em geral, Larissa, eu já percebi que o seu sinal, às vezes, nas outras aulas, e até assistindo, às vezes, a própria gravação, né, das aulas, quando, né, eu reassisto a aula, eu percebo que, às vezes, o seu sinal ele dá uma travada para a gente mesmo. Mas é o que a gente tem, então vamos trabalhar com isso. Pode continuar. Tá bom. Então, ela fingi que corria pelos corredores de boneca na mão, atrás de uma bola e rindo muito à gargalhada. Era aterrorizante o que acontecia no passado, e só a imaginação maléfica a trazia para o presente. Saudade do que poderia ter sido e não foi. Eu bem avisei que era literatura de cordel, embora eu me recuse a ter qualquer piedade. Ótimo. Isso. Não, vou pedir que você pare aqui agora. E aí, o próximo parágrafo, eu vou pedir para o Luiz Vitor. Provavelmente o microfone dele não funciona. Tá conseguindo falar hoje, Luiz Vitor? Não, o Luiz Vitor não fala. Então, vamos passar para o próximo, que é a. Não, mas também ele também seria o último também, porque depois a Isabelle vem depois da Yasmin, agora seria a Maria Cláudia. Maria Cláudia. Ô, professor, a tela dela não tá aparecendo direito pra mim, ela tem que subir mais. Eu tô meio perdida aqui, que não tô conseguindo ver. Pronto, eu não tô escutando o professor de novo. Cadu? Alô? A Maria Cláudia está pedindo para subir o texto. Isso, olha só. É porque, na verdade, eu não terminei o parágrafo. Eu terminei o parágrafo aqui no livro. Mas olha lá, ó, a Larissa ela está marcando para a gente. Ó, devo dizer, é ali que ela começa a ler. É porque eu não terminei o parágrafo, porque eu estou me orientando pelo livro. Né? E aí, aqui é um pouquinho diferente. Então, Maria Cláudia, você começa de onde ela marcou com o mouse. Larissa marcou aqui, ó. Devo dizer que essa moça não tem consciência. Tá bom. Devo dizer que essa moça não tem consciência de mim. Se tivesse, teria para quem rezar e seria a salvação. Mas eu tenho plena consciência dela. Através dessa jovem, dou o meu grito de horror à vida que tanto amo. Voltou a moça. O luxo que se dava era tomar um gole de café frio antes de dormir. Pegava o luxo tendo azia ao acordar. Ela era calada, por não ter o que dizer, mas gostava de ruídos. Eram vida. Enquanto o silêncio da noite a assustava, parecia que estava prestes a dizer uma palavra fatal. Durante a noite na rua do Acre, era raro passar um carro. Quanto mais buzinarem, melhor para ela. Além desses medos, como se não bastasse, tinha medo grande de pegar a doença ruim lá embaixo dela. Isso a tia lhe ensinara, embora os seus pequenos óvulos tão murchos, mas vivia em tanta mesmice que de noite não se lembrava do que acontecerá. Vagamente pensava de muito longe e sem palavras o seguinte: já que sou, o jeito é ser. Os galos de que falei avisaram mais um repetido dia de cansaço. Cantavam o cansaço e as galinhas que faziam elas, indicava-se a moça. Os galos, pelo menos, cantavam. Por falar em galinha, a moça
Por falar em galinha, a moça às vezes comia num botequim um ovo duro. Mas a tia lhe ensinara que comer ovo fazia mal para o fígado. Sendo assim, obediente, adoecia, sentindo dores do lado esquerdo oposto ao fígado, pois era muito impressionável e acreditava em tudo o que existia e no que não existia também, mas não sabia enfeitar a realidade. Para ela, a realidade era demais para ser acreditada. Aliás, a palavra realidade que a tia lhe batia na cabeça. Ou sonhava estranhamente em sexo. Ela, de que a aparência era assexuada. Quando acordava, se sentia culpada, sem saber por quê. Talvez porque o que é bom devia ter proibido. Culpada e contente, por via das dúvidas, se sentia de propósito culpada e rezava mecanicamente 3 Aves Marias. Amém, amém, amém. Rezava mais sem Deus. Ela não sabia que era ele e, portanto, ele não existia. Acabo de descobrir. Olha só um minutinho, porque aqui mudou o parágrafo. Deixa eu perguntar uma coisa para a Larissa, porque como eu não estou no comando do texto agora, Larissa, me responde, a gente já está em qual página aí? Você sabe? Consegue ver? Página 32. Isso, a gente era 30, 32, 30, 31 e 32. Eram as páginas Isso, que eu pedi para fazer leitura hoje, não era? isso. Já deve ter quase acabando a Isso. 32. Tudo bem. Então, Maria Cláudia, agora a gente vai passar para... Aí, você marca, por favor, Larissa, a parte que deve continuar. Isso, ó. Ela está marcando ali, tá, gente? Davas. Ela marcou ali. Então, a próxima, Pamela, faz a leitura ali, por favor, Pamela. Dava-se melhor com o irreal cotidiano. Vivia em câmera lenta, lebre pulando, no ar sobre os outeiros. O vago era o seu mundo terrestre. O vago era o de dentro da natureza. E achava bom ficar triste, desesperada, pois isto nunca ficaria já que era tão modesta e simples, mas aquela coisa indefinível como se ela fosse romântica. Claro que eu era neurótica. Não há sequer necessidade de dizer. Era uma neurose que a sustentava. Meu Deus, pelo menos isto. Muletas. Vez por outras ia para a Zona Sul. Ficava olhando as vitrines, faiscastes de jóias e roupas acessicadas. Só para modificar um pouco. É que ela sentia falta de encontrar-se consigo mesma e sofrer um pouco em um encontro. Domingo, ela acordava mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. O pior momento da sua vida era neste dia, o fim da tarde. Caía em meditação inquieta. O vazio do seco domingo. Suspirava. Tinha saudade de quando era pequena. Farofa seca. E pensava que era fora feliz. Na verdade, por pior, a infância é sempre encantada. Que susto! Nunca se queixava de nada. Subia as coisas, são assim mesmo. E quem organizou a terra dos homens? Na cerca marecia um dia do céu dos obíquios, onde só entra quem é torto. Aliás, não entrar no céu e obíquios, na terra mesmo. Juro que nada posso fazer por ela. Afiançosos que se eu pudesse melhoraria as coisas.
Eu bem sei que dizer que é datilógrafa tem o corpo cariado e dizer a brutalidade pior que qualquer palavrão. Ô, Pamela, só um momento. Senhor, Você vai continuar a leitura, a gente não vai voltar, você vai continuar, apesar de a nossa leitura acabar até aqui, e depois da segunda leitura, eu vou pedir para a Darisa fazer ela completa, para vocês ouvirem as palavras, né, daquelas... Porque, assim, tem algumas coisas que vocês acabam lendo de maneira incorreta, mas aí eu não acho legal a gente parar a leitura para corrigir. Aí depois o professor faz a leitura e aí a gente consegue pegar melhor algumas palavras. Então, eu vou pedir para você continuar, tá, Larissa? Então, você vai continuar descendo a página aí, a Pamela vai continuar a leitura que seria de amanhã. É claro que a gente não vai fazer ela toda, mas só para terminar os alunos que não leram ainda. Depois eu peço só a leitura da professora, tá? Então, vamos lá. Vai lá. Quando a escrever, mais vale um cachorro vivo. Devo registrar aqui uma alegria. E que a moça, num afetivo domingo, sem farofa, teve uma inesperada felicidade que era inexplicável. No quais do porto, viu um arco-íris, experimentando e leve estácie. Ambinociou logo a outro. Queria ver como uma vez o Maceió empolcarassem mudos fogos de artifício. Ela quis, ela quis, porque uma verdade de quando se dá a mão, essa gentinha quer todo o resto. O Zé Povinho sonha que fome de tudo. E quer mais dinheiro sem algum, pois não é? Não havia meio, pelo menos se eu não posso. Se obter multiplicantes, bilhões em chuvas, chuviscos, de fogos de artifício. Devo dizer que a ela era doida, por soldado. Pois era. Quando via um, pensava com estremecimento de prazer. Será que ele vai me matar? Se a moça soubesse que minha alegria também vem de minha mais profunda tristeza, que a tristeza era mais alegria falhada. Sim, ela era alegrinha, dentro de sua neurose de guerra. E tinha um luxo. Além de uma vez por mês, ir ao cinema. Pintava de vermelho grosseiramente escarlate as unhas das mãos. Mas como a roia, quase até sabugo, o vermelho berrante era logo desagrado. Que desgastado, que via-se o sujo preto por baixo. E quando acordava? Pamela, só um minutinho. Isso, até aqui. Agora, muito obrigado. Eu vou passar para Yasmin da Silva. Depois da Yasmin, a Isabelle, e aí a gente termina a leitura. Tá? E aí a gente volta só com a professora Darisa, se ela quiser ler todo o texto, para aí a gente encerrar e ir para os comentários. Tá bom? Então vamos lá. Yasmin, por favor. E quando acordava? Quando acordava, não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com satisfação. Sou datilógrafa e virgem, e gosto de Coca-Cola. Só então, vestia-se de si mesma. Passava o resto do dia representando, com obediência, o papel de ser. Será que eu enriquecerei este relato se ousasse alguns difíceis termos técnicos? Mas aí que está. Essa história não tem nenhuma técnica, nem estilo. Ela é ao Deus dará. Eu quem também não marcharei por nada deste mundo, com palavras brilhantes e falsas, uma vida parca com uma datilógrafa. Durante o dia, eu faço como todos, gestos despercebidos por mim mesmo, pois um dos gestos mais despercebidos é essa história de que não tem culpa e que sai como sair. A datilógrafa vivia numa espécie de atordoado limbo entre céu e inferno. Nunca pensara em eu sou eu, acho que julgava não ter direito. Ela era um acaso, um feto,
jogado na lata de lixo, embrulhado em um jornal. Há milhares como ela? Sim, e que são apenas um caso. Pensando bem, quem não é um acaso na vida? Quanto a mim, só me livro de ser apenas um acaso, por escrevo. O que é um ato que é um ato? É quando entro em contato, forças interiores minhas. Encontro através de mim o vosso Deus. Para que escrevo? E eu sei? Sei não. Sim, é verdade. Às vezes também penso que não sou eu. Pareço pertencer a uma galáxia longínqua, de tão estranho que sou de mim. Sou eu? Espanto-me com meu encontro. Eu no destino não acreditava na morte. Como eu já disse, pensava que não, pois não é que estava viva, esquecera os nomes da mãe e do pai, nunca mencionados pela tia. Com excesso de desenvoltura, estou usando a palavra escrita e isso estremece em mim, que fico com medo de me afastar da ordem e cair no abismo povoado de gritos, o inferno da liberdade, mas continuaria continuando. Ótimo, ótimo. Yasmin, agora vou passar para Isabelle. Por favor, Isabelle, continua a leitura. Todas as madrugadas. Todas as madrugadas ligava o rádio, emprestado por uma colega de moradia, Maria da Penha. Ligava bem baixinho para não acordar as outras. Ligava invariavelmente para a rádio relógio, que dava hora certa e cultura. E nenhuma música. Só pingava em som gotas que caem. Cada gota de minuto passava. E, sobretudo, esse canal de rádio aproveitava intervalos entre as tais gotas de minuto para dar anúncios comerciais. Ela adorava anúncios. Era a rádio perfeita, pois também, entre pingos do tempo, dava curtos ensinamentos, dos quais talvez algum dia viesse a precisar saber. Foi assim que aprendeu que o imperador Carlos Magno era, na terra dele, chamado Carolus. Verdade que nunca achara modo de aplicar essa informação. Mas nunca se sabe. Quem espera sempre alcança. Ouvira também a informação de que o único animal que não cruza com o filho era o cavalo. Isso, moço, é indecência, disse ela para a rádio. Outra vez ouvira. Arrependente em Cristo e ele te dará felicidade. Então ela se arrependera. Como não sabia bem de quê, arrependia-se toda e de tudo. O pastor também falava de vingança. Falava que vingança é coisa infernal. Então ela não se vingava. Sim, quem espera sempre alcança tinha o que se chamava de vida interior e não sabia que tinha. Vivia de si mesmo como se comesse as próprias entranhas. Quando ia ao trabalho parecia uma doida mansa, porque ao correr do ônibus daneava em altos e deslumbrantes sonhos. Estes sonhos de tanta interioridade eram vazios, porque lhe faltava o núcleo essencial de uma prévia experiência de êxtase, digamos. A maior parte do tempo tinha sem o saber o vazio que enche a alma dos santos. Ela era santa? Ao que parece. Não sabia que meditava, pois não sabia o que queria dizer a palavra. Mas parece-me que sua vida era uma longa meditação sobre o nada. Só que precisava dos outros para crer em si mesmo, senão se perderia nos sucessivos e redondos vácuos que havia nela. Meditava enquanto batia a máquina e por isso errava ainda mais. Ótimo, ótimo. Só um momento. Larissa, que página que a gente está aí?
Acabou a página 34. Tá, beleza. Para hoje, só um minutinho. Mantenha aí, mantenha essa página. Mantém, por favor. A gente tinha feito a 30, 31 e 32. Para amanhã era 33, 34, que você falou que acabou, e falta 35. Então, já que a gente foi até aqui, vamos terminar o que seria a leitura de amanhã, e aí eu vou pedir para a Darisa fazer, se ela não quiser fazer completo, eu divido com ela, ou outro aluno faz, não sei. Mas vamos fazer a leitura completa, então, do dia de hoje e já do dia de amanhã. A gente já ganha esse final de texto, porque agora a gente vai para 35, que seria a última página da leitura de amanhã. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, vou pedir para fazer o seguinte, vou pedir para Beatriz fazer essa leitura aí e a Lara termina. Vamos lá. Mas tinha prazeres. Nas frígidas noites, ela, toda estremecente sob o lençol de brim, costumava ler à luz de vela os anúncios que recortava dos jornais velhos do escritório. É que fazia coleção de anúncios. Colava-os no álbum. Havia um anúncio, o mais precioso, que mostrava em cores o pote aberto de um creme para pele de mulheres que simplesmente não eram ela. Executando o fatal cacoete que pegara de piscar os olhos, ficava só imaginando com delícia. O creme era tão apetitoso que, se tivesse dinheiro para comprá-lo, não seria boba. Que pele que nada, ela o comeria. Isso sim, as colheradas no pote mesmo. É que lhe faltava gordura e seu organismo estava seco que nem saco meio vazio de torrada esfarelada. Tornara-se, com o tempo, apenas matéria vivente em sua forma primária. Talvez fosse assim para se depender de grande tentação de ser infeliz de uma vez e ter pena de si. Quando penso que poderia ter nascido ela, e por que não? Estremeço, e parece-me covarde fuga de eu não ser. Sinto culpa, como disse num dos títulos. Em todo caso, o futuro parecia vir a ser muito melhor. Pelo menos o futuro tinha a vantagem de não ser o presente. Sempre há um melhor para o ruim. Mas não havia nela uma miséria humana. É que tinha em si mesma uma certa flor fresca. Pois, por estranho que pareça, ela acreditava. Era apenas fina matéria orgânica. Existia. Só isto. E eu, de mim só se sabe que respiro. Embora só tivesse nela a pequena flama indispensável, um sopro de vida, estou passando por um pequeno inferno com essa história. Queiram os deuses que eu nunca escrevo Lázaro, porque senão me cobriria de lepra. Se estou demorando um pouco em fazer acontecer o que já prevejo vagamente, é porque preciso tirar vários retratos dessa lagoana. E também porque, se houver algum leitor para essa história, quero que ele se embeba da jovem, assim como um pano de chão todo encharcado. A moça é uma verdade, da qual eu não queria saber. Não sei a quem acusar, mas deve haver um réu. Isso, Beatriz, a sua leitura é sensacional, você está de parabéns, muito boa mesmo. Agora, Lara, termina, por favor, a gente ainda está na 34, não é isso, Larissa? Confirma para mim. Página 34. Isso, isso. Aí faz o seguinte, Larissa, você dá o fim, que eu estou acompanhando aqui pelo livro, você sinaliza para a Lara quando terminar a 35, tá bom? Tá bom. Cadu, estou disponível aqui, tá? Quando você falar para a leitura, você sinalizar, tá? Isso, assim que a Lara acabar, vou pedir para você fazer a leitura completa. Ok. De tudo que elas fizeram aí. Certo. Vamos lá, então. Vai lá, Pode ir, Lara. Não está aparecendo para mim. Ué, não está aparecendo a tela compartilhada pela Larissa?
Não tá aparecendo nada. Ué, que estranho. Mais alguém não aparece nada? Pelo visto, como ninguém disse que... O meu tá Pode ser um problema, Lara, só no seu celular. Se você, eu acho que de repente fosse conveniente você sair e entrar de novo, que aí provavelmente vai aparecer. Tá bom, então vou fazer isso. Isso. E aí, Larissa, já que a Lara está com problema, termina a leitura então para gente. Tá bom. Será que entrando na semente de sua vida, estarei como que violando o segredo dos faraós? Terei castigo de morte de uma vida que contém como todas um segredo inviolável? Estou procurando danadamente achar nessa existência pelo menos um topázio de esplendor. Até o fim, talvez o deslumbre. Ainda não sei, mas tenho esperança. Esqueci de dizer, às vezes a datilógrafa tinha enjoo para comer. Isso vinha desde quando soubera que havia comido gato preto. Assustou-se para sempre. Perdeu o apetite. Só tinha grande fome. Parecia-lhe que havia cometido um crime e que comer um anjo. E, porque acreditava, eles existiam. Nunca havia jantado ou almoçado num restaurante. Era de pé mesmo no botequim da esquina. Tinha uma vaga ideia que mulher que entra em restaurante é acesa e desfrutável. Ótimo, perfeito, é isso aí. Agora, a única pena, Larissa, sua leitura é ótima, é sensacional, e você coloca, né, um ritmo. A única pena é a sua conexão, que às vezes realmente ela dá umas... como se fosse umas cortadas, né? Infelizmente. Mas ainda assim dá para entender legal, né? Mas a gente sente a qualidade do som, ela é um pouco abafada, assim, e às vezes ela dá umas cortadas. Tem outras conexões aqui que são muito limpas, a gente escuta perfeitamente a voz. Então, vamos fazer o seguinte, volta lá, Larissa, agora lá em cima, na 30, de novo naquela parte do quarto, né? Eu acho que a frase era essa. Deixa eu voltar aqui. Isso mesmo. O quarto ficava num velho sobrado colonial, isso, na 29 ali. Então, Darisa, não sei se você está acompanhando pelo livro ou se vai acompanhar pela tela. Tá aí, Pela tela. Então, ali, ela já marcou para você ali. O quarto ficava num velho sobrado. Vamos lá. Gente, agora eu vou pedir a todos vocês para prestar bastante atenção na leitura da professora. E esse momento vai ser bem proveitoso, porque a gente vai fazer a leitura já de hoje e de amanhã. Então, a Darisa vai ler tudo que vocês leram. E aí a gente vai fazer os comentários antes de terminar a aula. E amanhã a gente vai poder comentar bastante sobre tudo que a gente estudou aqui, que a gente leu, vai poder observar várias passagens aqui, a gente vai poder fazer associações com o que a gente já leu, e tem muita coisa aqui que a gente pode associar com o que já foi colocado mais acima, tá? Então, vamos prestar bastante atenção agora na pronúncia de algumas palavras. Então, vou desligar meu microfone. Vai lá, Darisa. Cadu, vê se eu falando com... e todos os alunos, vê se eu estou com o meu fone. O som tá bom? Tá muito bom. Para mim, o som tá perfeito. Qualidade excelente. Sim. Tá legal? Tá legal. Eu tô escutando. Isso, também tá bom. Ok. Valeu. Vamos embora. Tá. O quarto ficava num velho sobrado colonial da áspera Rua do Acre, entre as prostitutas que serviam a marinheiros, depósitos de carvão e de cimento em pó, não longe do cais do porto. O cais imundo dava-lhe saudade do futuro. O que é que há? Pois estou como que ouvindo acordes de piano alegre. Será isto o símbolo de que a vida da moça iria ter um futuro esplendoroso? Estou contente com essa possibilidade e farei tudo para que esta se torne real. Rua do Acre, mas que lugar! Os gordos ratos da Rua do Acre.
Lá é que não piso, pois tenho horror sem nenhuma vergonha do pardo pedaço da vida imunda. Uma vez por outra, tinha a sorte de ouvir de madrugada um galo cantar a vida, e ela se lembrava nostálgica do sertão. Onde caberia um galo a cocoricar naquelas paragens ressequidas de artigos por atacado, de exportação e importação? Se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver como é, às vezes, o outro. Tá certo? Se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo para quem tem uma leve fome permanente. Faço aqui o papel de vossa válvula de escape e da vida massacrante da média burguesia. Bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo o que é novo assusta. Embora a moça anônima da história seja tão antiga que podia ser uma figura bíblica, ela era subterrânea e nunca tinha tido floração. Minto. Ela era capim. Dos verões sufocantes da balada Rua do Acre, ela só sentiu suor, um suor que cheirava mal. Esse suor me parece de má origem. Não sei se estava tuberculosa, acho que não. No escuro da noite, um homem assobiando e passos pesados, o uivo do vira-lata abandonado. Enquanto isso, as constelações silenciosas e o pedaço que é tempo que nada tem a ver com ela e conosco. Pois assim se passavam os dias. O cantar de galo na aurora sanguinolenta dava um sentido fresco à sua vida murcha. Havia de madrugada uma passarinhada buliçosa na Rua do Acre. É que a vida brotava no chão, alegre por entre pedras. Tem que subir o texto. Obrigada. Rua do Acre para morar, Rua do Lavradio para trabalhar, Cais do Porto para ir espiar no domingo, um ou outro prolongado apito de navio e cargueiro, que não se sabe por que dava aperto no coração. Um ou outro delicioso, embora um pouco doloroso, cantar de galo. Era do nunca que vinha o galo. Vinha do infinito até a sua cama, dando-lhe gratidão. Sono superficial, porque ela estava há quase um ano resfriada. Tinha acesso de tosse seca de madrugada, abafava com um travesseiro ralo. Mas as companheiras do quarto, Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria José e Maria apenas, não se incomodavam. Estavam cansadas demais pelo trabalho, que nem por ser anônimo era menos árduo. Uma vendia pó de arroz coti, mas que ideia! Elas viravam para o outro lado e readormeciam. A tosse da outra até que as embalava em sono mais profundo. O céu é para baixo ou para cima? Pensava a nordestina. Deitada não sabia. Às vezes, antes de dormir, sentia fome e ficava meio alucinada pensando em coxa de vaca. O remédio, então, era mastigar papel bem mastigadinho e engolir. Eu me acostumo mais, não amanso. Por Deus, eu me dou melhor com os bichos do que com gente. Quando vejo meu cavalo livre e solto no prado, tenho vontade de encostar meu rosto no seu vigoroso e aveludado pescoço e contar-lhe a minha vida. E quando acaricio a cabeça do meu cão, sei que ele não exige que eu faça sentido ou me explique. Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que a vida incomoda bastante. Alma que não cabe bem no corpo. Opa, um minuto. Que não cabe bem no... É um sinal de entrando vírus. Aí o antivírus está apitando. Já paguei para poder renovar e toda hora está tendo isso. Desculpem. Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que a vida incomoda bastante. A alma que não cabe bem no corpo, mesmo a alma rala como a sua. Imaginar a vazinha toda supersticiosa, que se por acaso viesse alguma vez a sentir um gosto bem bom de viver, desencantaria de súbito de princesa que era e se transformaria em bicho rasteiro. Por quê? Por pior que fosse sua situação, não queria ser privada de si. Ela queria ser ela mesma. Achava que cairia em grave castigo e até risco de morrer se tivesse gosto. Então, defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para essa não acabar.
Essa economia lhe dava alguma segurança, pois quem cai do chão não passa. Teria ela a sensação de que vivia para nada? Nem posso saber, mas acho que não. Só uma vez se fez uma trágica pergunta: quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar. Mas eu, que não chego a ser ela, sinto que vivo para nada. Sou gratuito e pago as contas de luz, gás e telefone. Quanto a ela, até mesmo de vez em quando, ao receber o salário, comprava uma rosa. Tudo isso acontece no ano este que passa, e só acabarei essa difícil história quando eu ficar exausto da luta. Não sou um desertor. Às vezes lembrava-se de uma assustadora canção desafinada de meninas brincando de roda de mãos dadas. Ela só ouvia sem participar, porque a tia queria para varrer o chão. As meninas de cabelos ondulados com laços de fita cor-de-rosa. Quero uma de vossas filhas de marré, marré de si. Escolhei a qual quiser marré. A música era um fantasma pálido, com uma rosa que é louca de beleza, mas mortal. Pálida e mortal. A moça era hoje o fantasma suave e terrificante de uma infância sem bola nem boneca. Então costumava fingir que corria pelos corredores de boneca na mão, atrás de uma bola, rindo muito à gargalhada, era aterrorizadora porque acontecia no passado, e só a imaginação maléfica a trazia para o presente. Saudade do que poderia ter sido, e não foi. Eu bem avisei que era literatura de cordel, embora eu me recuse a ter qualquer piedade. Devo dizer que essa moça não tem consciência de mim. Se tivesse, teria para quem rezar e seria a salvação. Mas eu tenho plena consciência dela. Através dessa jovem, dou o meu grito de horror à vida. A vida que tanto amo. Volta, moça. O luxo que se dava era tomar um gole de café frio antes de dormir. Pagava o luxo tendo azia ao acordar. Ela era calada, por não ter o que dizer, mas gostava de ruídos. Eram vida. Enquanto o silêncio da noite assustava, parecia que estava prestes a dizer uma palavra fatal. Durante a noite, na Rua do Acre, era raro passar um carro. Quanto mais buzinassem, melhor para ela. Além desses medos, como se não bastassem, tinha medo grande de pegar doença ruim, lá embaixo dela. Isso a tia lhe ensinara. Embora os seus pequenos óvulos tão murchos, tão, mas vivia em tanta mesmice que de noite não se lembrava o que acontecera de manhã. Vagamente pensava de muito longe e sem palavras o seguinte: já que sou, o jeito é ser. Os galos de que falei avisavam mais um repetido dia de cansaço. Os galos, pelo menos, cantavam, pois era muito impressionável e acreditava em tudo que existia e no que não existia também. Mas não sabia enfeitar a realidade. Para ela, a realidade era demais para ser acreditada. Aliás, a palavra realidade não lhe dizia nada. Nem a mim. Por Deus. Quando dormia, quase que sonhava que a tia lhe batia na cabeça. Ou sonhava estranhamente em sexo. Ela, que de aparência era assexuada. Quando acordava, se sentia culpada, sem saber por quê. Talvez porque o que é bom devia ser proibido. Culpada e contente. Por via das dúvidas, se sentia de propósito culpada e rezava mecanicamente 3 Ave-Marias. Amém, amém, amém. Rezava, mas sem Deus. Ela não sabia quem era ele e, portanto, ele não existia. Acabo de descobrir que para ela, fora Deus, também a realidade era muito pouco. Eu acho que eu errei aqui. Dava-se melhor com um real cotidiano. Vivia em câmera lenta, lebre pulando no ar, sobre os outeiros. O vago era o seu mundo terrestre. O vago era o de dentro da natureza. E achava bom ficar triste. Não desesperada, pois isso nunca ficara, já que era tão modesta e simples, mas naquela coisa indefinível como se ela fosse romântica. Claro que era neurótica, não há sequer necessidade de dizer. Era uma neurose que a sustentava. Meu Deus, pelo menos isso, muletas. Vez por outra, ia para a Zona Sul e ficava olhando as vitrines, faiscantes de joias e roupas acetinadas, só para se mortificar um pouco. É que ela sentia a falta de encontrar-se consigo mesma e sofrer um pouco é um encontro.
Domingo ela acordava mais cedo, para ficar mais tempo sem fazer nada. O pior momento de sua vida era nesse ao fim da tarde. Caía em meditação inquieta, o vazio do seco domingo. Suspirava. Tinha saudade de quando era pequena, farofa seca, e pensava que fora feliz. Na verdade, por pior a infância, é sempre encantada. Que susto! Nunca se queixava de nada. Sabia que as coisas são assim mesmo. E quem organizou a terra dos homens? Na certa mereceria um dia o céu dos oblíquos, onde só entra quem é torto. Aliás, não é entrar no céu, é oblíquo na terra mesmo. Juro que nada posso fazer por ela. Afiançosos que, se eu pudesse, melhoraria as coisas. Eu bem sei que dizer que a datilógrafa tem o corpo cariado é um dizer de brutalidade pior que qualquer palavrão. Quanto a escrever, mas vale um cachorro vivo. Devo registrar aqui uma alegria. É que a moça, num aflitivo domingo sem farofa, teve uma inesperada felicidade que era inexplicável. No cais do porto, viu um arco-íris. Experimentando o leve êxtase, ambicionou logo outro. Queria ver como uma vez em Maceió espocarem mudos fogos de artifício. Ela quis mais, porque uma verdade que quando se dá a mão, essa gentinha quer todo o resto. O Zé Polvinho sonha com fome de tudo. E quer, mas sem direito algum, pois não é? Não havia meio, pelo menos eu não posso, de obter os multiplicantes de brilhos em chuva chuvisco dos fogos de artifício. Devo dizer que ela era doida por soldado? Pois era. Quando via um, pensava com estremecimento de prazer. Será que ele vai me matar? Se a moça soubesse que minha alegria também vem de minha mais profunda tristeza, e que tristeza era uma alegria falhada, sim, ela era alegrezinha dentro de sua neurose. Neurose de guerra. E tinha um luxo. Além de uma vez por mês ir ao cinema, pintava de vermelho, grosseiramente escarlate, as unhas das mãos. Mas como as roía quase até o sabugo, o vermelho berrante era logo desgastado e via-se o sujo preto por baixo. E quando acordava? Quando acordava, não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com satisfação. Sou datilógrafa e virgem, e gosto de Coca-Cola. Só então, vestia de si mesma. Passava o resto do dia apresentando com obediência o papel de ser. Será que eu enriqueceria este relato se usasse alguns difíceis termos técnicos? Mas é aí que está. Essa história não tem nenhuma técnica, nem estilo. Ela é ao Deus dará. Eu que também não marcharia por nada deste mundo com palavras brilhantes e falsas, uma vida parca como é da datilógrafa. Durante o dia eu faço, como todos, gestos despercebidos por mim mesmo, pois um dos gestos mais despercebidos é essa história de que não tenho culpa e que sai como sair. A datilógrafa vivia numa espécie de atordoado nimbo entre céu e inferno. Nunca pensara em eu sou eu. Acho que julgava não ter direito. Ela era um acaso. Um feto jogado na lata de lixo embrulhado em um jornal. Há milhares como ela? Sim, e que são apenas um acaso. Pensando bem, quem não é um acaso na vida? Quanto a mim, só me livro de ser apenas um acaso porque escrevo. O que é um ato, que é um fato. É quando entra em contato forças interiores minhas, encontra através de mim o vosso Deus. Para que escrevo? E eu sei não. Sim, é verdade. Às vezes também penso que eu não sou eu. Pareço pertencer a uma galáxia longínqua, de tão estranho que sou de mim. Sou eu? Espanto-me com o meu encontro. A nordestina não acreditava na morte. Como eu já disse, pensava que não, pois não é que estava viva? Esquecer os nomes da mãe e do pai, nunca mencionados pela tia. Com excesso de desenvoltura, estou usando a palavra escrita e isso estremece em mim, que fico com medo de me afastar da ordem e cair no abismo povoado de gritos. O inferno da liberdade. Mas continuando. Todas as madrugadas,
ligava o rádio emprestado por uma colega de moradia. Maria da Penha ligava bem baixinho para não acordar as outras. Ligava invariavelmente para a rádio relógio, que dava hora certa e cultura, e que nenhuma música só pingava em som, gotas que caem, cada gota de minuto que passava. E, sobretudo, esse canal de rádio aproveitava intervalos entre as tais gotas de minuto para dar anúncios comerciais. Ela adorava anúncios. Era a rádio perfeita, pois também, entre os pingos do tempo, dava cultos ensinamentos do imperador, dos quais também algum dia viesse a precisar saber. Foi quando que aprendeu que o imperador Carlos Magno era na terra dele chamado Carolos. Verdade que nunca achara modo de aplicar essa informação. Mas nunca se sabe. Quem espera sempre alcança. Ouviram também a informação de que o único animal que não cruza com o filho era o cavalo. Isso, moço, é indecência, disse ela para o rádio. Outra vez ouviram. Arrepende-te em Cristo e ele te dará a felicidade. Então ela se arrependera. Como não sabia bem de quê, arrependia-se toda e de tudo. O pastor também falava que vingança é coisa infernal. Então ela não se vingava. Sim. Quem espera sempre alcança. É? Tinha o que se chama de vida interior e não sabia que tinha. Vivia de si mesma como se comesse as próprias entranhas. Quando ia ao trabalho, parecia uma doida mansa, porque ao correr do ônibus devaneava em altos e deslumbrantes sonhos. Estes sonhos, de tanta interioridade, eram vazios, porque lhe faltava o núcleo sensual de uma prévia experiência de êxtase, digamos. A maior parte do tempo, tinha sem o saber o vazio que enche a alma dos santos. Ela era santa? Ao que parece. Não sabia que meditava, pois não sabia o que queria dizer a palavra. Eu perdi aqui. Mas parece-me que sua vida, obrigado, que sua vida era uma longa meditação sobre o nada. Só que precisava dos outros para crer em si mesma. Senão se perderia nos sucessivos e redondos vácuos que havia nela. Meditava enquanto batia a máquina, e por isso errava ainda mais. Mas tinha prazeres. Nas frígidas noites, ela, toda estremecente, sob o lençol de brim, costumava ler à luz de vela os anúncios que recortava de jornais velhos do escritório. Colava-os no álbum. Havia um anúncio, o mais precioso, que mostrava em cores o pote aberto de um creme para a pele de mulheres, que simplesmente não eram ela. Executando o fatal cacoete que pegara de pescar os olhos, ficava só imaginando com delícia. O creme era tão apetitoso que, se tivesse dinheiro para comprá-lo, não seria boba. Que pele que nada, ela o comeria, isso sim, a colheradas no pote mesmo. É que lhe faltava gordura e seu organismo estava seco, que nem saco meio vazio de torrada esfarelada. Tornara-se, com o tempo, apenas matéria vivente em sua fonte primária. Talvez fosse assim para que se defender da grande tentação de ser infeliz de uma vez e ter pena de si. Quando penso que eu podia ter nascido ela, e por que não? Estremeço. E parece-me covarde fuga de eu não ser. Sinto culpa, como disse num dos títulos. Em todo caso, o futuro parecia vir a ser muito melhor. Pelo menos o futuro tinha a vantagem de não ser o presente. Sempre há um melhor para o ruim. Mas não havia nela miséria humana. É que tinha em si mesma uma certa flor fresca. Pois, por estranho que pareça, ela acreditava. Era apenas fina matéria orgânica. Existia. Só isso. E eu? De mim só se sabe o que respiro. Embora só tivesse nela a pequena flama indispensável, um sopro de vida. Estou passando por um pequeno inferno com essa história. Queira os deuses que eu nunca descreva o Lázaro, porque senão eu me cobriria de lepra. Se estou demorando um pouco em fazer acontecer o que já prevejo vagamente, é porque preciso tirar vários retratos dessa alagoana. E também porque, se houver algum leitor para essa história, quero que ele se embeba da jovem, assim como um pano de chão todo encharcado. A moça é uma verdade da qual eu não queria saber. Não sei a quem acusar, mas deve haver um réu.
Será que entrando na semente de sua vida, estarei como que violando o segredo dos faraós? Terei castigo de morte por falar de uma vida que contém como todos um segredo inviolável? Estou procurando danadamente achar que nessa existência pelo menos um topázio de esplendor. Até o fim, talvez o deslumbre. Ainda não sei, mas tenho esperança. Esqueci de dizer que às vezes a datilógrafa tinha enjoo para comer. Isso vinha desde pequena, quando soubera que havia comido gato frito. Assustou-se sempre, perdeu o apetite. Só tinha grande fome. Parecia-lhe que havia cometido um crime e que comer um anjo. E, porque acreditava, eles existiam. Nunca havia jantado ou almoçado num restaurante. Era de pé mesmo, no botequim da esquina. Tinha uma vaga ideia que mulher que entra em restaurante é francesa e desfrutável. Isso. Fechou, acabou. A gente fez uma leitura ampla agora aqui e a gente está chegando quase que na metade do livro. Eu confundi algumas linhas aí? Desculpe. Não, mas eu vou te falar um negócio. Eu acompanhei pelo livro e eu já tinha visto ontem, porque assim, hoje eu tive que ler pelo livro. O pessoal que eu estou gravando agora, né? Então esse livro ele chegou agora há pouco para mim. Eu falei para a galera aqui que está na sala, mas não estava gravando no momento. Então ele chegou agora para mim e eu estou fazendo a leitura pelo livro. E acompanhando pelo livro, ontem eu estava acompanhando por esse livro aqui e já tinha visto que esse PDF tem uma série de erros, ausência de algumas palavras ou até mesmo frases, nada que comprometa, mas tem. Entendeu? Então eu tenho que fazer uma correção, tenho que descobrir como é que eu faço uma correção do PDF para poder editar e colocar ele todo certinho, para poder trabalhar depois, né? Trabalhar, quando a gente continuar fazendo trabalho sem... Porque aí atrapalha também na leitura que vocês fazem. Mas essa sua leitura ela é muito boa, Darisa, e ela ajuda muito para... Ainda mais porque esse texto ele é um texto difícil, né? Então, ajuda muito para a gente acompanhar aí. Agora eu quero ouvir dos alunos, que a gente tem... Eu quero pedir, é a primeira vez que eu li esse livro na leitura silenciosa e sozinha, né? Eu nunca tinha lido em voz alta. Então, a leitura maravilhosa. Oi, fala. E a leitura vem maravilhosamente bem. Só a sua voz de leitora de contos e poesias do YouTube já é um alento aqui para o leitor, aqui, para quem está acompanhando, para quem está recepcionando. Muito bom. Aliás... mas olha só, mas eu vi as meninas lendo aí, não deixa nada a desejar não, tá? Eu vou te falar um negócio. Estão mandando bem, muito bem. Assim, tipo, eu fico vendo cada vez mais, por exemplo, amanhã eu sei que você não entra. Amanhã eu vou deixá-las à vontade. Tem algumas, então, aí que, por exemplo, a Beatriz, ela não está nem online, mas a conexão dela está muito boa e a leitura dela está excepcional, né? A Larissa, a leitura dela é excepcional. Oi? A Bia até mandou uma mensagem que a internet dela caiu e ela estava só com dados. Ah, não, aí não. Gente, é muito importante isso, tá? Olha só, todos vocês, a internet caiu, tá sem internet, ninguém vai entrar com os dados do 4G, porque senão fica muito caro. Não vai, depois a internet volta, assiste a aula, sem essa, tá, gente? Eu, em hipótese alguma, faria isso, porque é muito caro. Então, a internet caiu, a luz acabou, sei lá, ninguém vai acessar 4G não, tá? Por favor. Até quem também não está participando da aula, se não tiver a banda larga em casa, não participa, tá? Então, vamos lá. E aí, galera? Eu quero ouvir de vocês aí. Queria os comentários, eu vou deixar bem livre dessa vez, que a gente tem 20 minutos para terminar a aula, e amanhã a gente só vai fazer comentário. Eu vou fazer vários comentários, eu vou fazer várias associações do que a gente leu aqui, né?
Só que hoje eu quero deixar livre, até para não contaminar a leitura de vocês e ver aí o que vocês querem, o que vocês quiserem falar sobre o que a gente leu da personagem, sobre a postura do narrador, sobre, enfim, as passagens, algo que tenha impressionado, algo que tenha ressoado de alguma maneira e que, não, eu preciso falar sobre isso daqui, ou um julgamento de vocês a respeito do que foi lido, uma apreciação, enfim. Deixo o microfone aberto para quem quiser se expressar. Gostaria de ouvi-los. O narrador continua mostrando que a nordestina faz parte dele. E a nordestina continua fazendo parte de todos. A gente continua conseguindo fazer essa identificação com ela. É isso. Isso, e está cada vez mais forte, né? A gente começa a perceber essa identificação cada vez mais forte e uma revelação, né, do narrador muito grande, uma revelação dele e da personagem dele. Esse ato da escrita, ele revela a personagem e vai revelando cada vez mais ele próprio. É também uma descoberta de si próprio, tá? Eu vou mostrar isso bem para vocês com algumas passagens aqui quando eu fizer meu comentário, tá? Mas por enquanto não. Por enquanto só quero endossar o que você falou, tá, Lara? É isso aí. Vamos lá, quero ouvir mais gente aí. Tem um monte de gente aí. Vamos lá, Pamela. Então, professor, eu não estou muito hoje com muito afim de falar, não, mas eu vou tocar meio que lenta, sabe? Acorda tarde. Mas é ótimo. Mas eu vou tentar, né? Eu estava prestando atenção, estava quase dormindo com a professora Darisa, lendo. E eu anotei só algumas coisinhas básicas aqui, porque eu não estava prestando muita atenção, eu estava quase dormindo aqui. Mas eu vou fazer. Na verdade, o narrador ele quer mais que a gente preste mais interesse sobre a nordestina, né? Não nele, mas sim na nordestina que está acontecendo. E tem uma frase que ele bota que me dou melhor cuidando com bichos do que as pessoas, gente, né? Eu acho que isso é para, assim, porque a gente dá nossas dúvidas, na nossa opinião, mas andando com o bicho é mais fácil, que ele sabe que só tá nós dois, tipo assim, um bicho falando com você e fala. Na verdade, ele não fala, mas a gente conversando com o bicho entende mais a gente do que uma pessoa que rebate. Então, foi isso só. E eu concordo com a Lara mesmo, assim, que tá tentando ter mais interesse com a nordestina e que a nordestina tá praticamente dentro dele. Só. Perfeito, Pamela. Olha, você não queria falar, falou que ia falar e titubeou e mandou super bem. Luiz Vitor ainda falou, também concorda. Isso aí. E você, Pamela, você trouxe uma passagem muito importante. Também não vou ficar fazendo comentário dela agora, não. Mas vou falar a passagem que você trouxe, que foi muito importante, que é exatamente essa reflexão do narrador sobre lidar melhor com bicho do que com gente, né? E, inclusive, esse momento, essa passagem, ela explica uma série de outras passagens, explica a motivação, sobretudo, dele, escrita. Várias reflexões na pessoa sobre os animais também, né? Porque é diferente cuidar das pessoas com os animais. Tem uma série de coisas aí. A própria motivação dele em querer falar sobre Macabeia tem a ver com essa dificuldade de lidar com os homens e uma facilidade em relação aos homens de lidar com os bichos, muito melhor. Veja, né, ela lidando com o cavalo, ela veludar, enfim. Porque a gente fala sobre um assunto com umas pessoas, aí começa a rebater. Já que os animais não, mas a gente conversa, sente mais carinho do que brigas, aflições, sabe? E as pessoas são completamente diferentes do que os animais. Você vê, tem pessoas que brigam à toa,
pessoas que batem boca à toa, brigam, agridem sem mesmo necessidade. Tem Então, pessoas, tem pessoas que pessoas batem à toa. que tem, olha só, veja, tem pessoas que têm preconceito com nordestinos Verdade. e nordestinas, Sim, né? concordo. Será que um cachorro, nesse sentido, parando para pensar nesse aspecto, será que um cachorro ia olhar para... É completamente diferente. Né? Será que ele ia olhar com preconceito para Macabeia? Né? Ou com o mesmo preconceito que muitos desses outros seres, dessas pessoas que, inclusive, esse narrador está denunciando, olharia? Né? Então, uma pergunta que a gente tem que se fazer. Então, nesse sentido, me parece Sim, que verdade. lidar com pessoas, né? A gente tem tanto problema, a gente ser humano, a gente não há dúvida Tantas aflições no mundo, né? Não, sem dúvida. Tantas e assim, nós coisas. somos considerados seres racionais, né? Nós temos inteligência, e às vezes a gente age de uma maneira pior do que um ser irracional, pior do que um cachorro que, apesar de não possuir o raciocínio, o pensamento, né, ainda consegue, de algum modo, expressar os afetos, né, e o sentimento, às vezes, muito melhor do que muitos homens. Então, eu acho que aí tem várias coisas para a gente falar sobre isso. Então, gostei principalmente que você concordo. Isso, e eu gostei principalmente que você levantou esse ponto. Essa passagem ela é muito importante para a gente. Mas a gente vai falar mais sobre isso amanhã. Agora eu quero ouvir outras pessoas aí. Tem mais alguns alunos aí que queiram falar alguma coisa, que tenham visto alguma passagem que tenha... Olha lá, Maria Cláudia, vamos lá. Acho que se formos para pensar, ela é uma pessoa, né, um personagem que aparentemente está longe de ter uma vida perfeita, que é o que o narrador também está querendo mostrar. O narrador pode estar, sim, né, concordando com a Pamela, pode estar, sim, mostrando que ele quer que nós prestemos mais atenção na vida na nordestina para vermos que nem todo mundo é perfeito, que temos que dar mais valor à vida. Concordo perfeitamente, é isso aí, Maria Cláudia, é isso aí. Esse é um trabalho que ele se propõe através da escrita dele. Perfeito, observou muito bem, exatamente isso. Então, todas essas palavras, né, cada parágrafo que às vezes vem com palavras e frases e estruturas, às vezes um pouco diferentes, né, tem toda essa proposta aí que você colocou. É isso aí. Vamos lá, ó. Temos mais alunos ainda que podem falar aí, qualquer coisa aí que tenha vindo à cabeça, ou se quiserem mencionar alguma passagem que tenha, mesmo que vocês, né, não estejam com texto aí, mas aquela parte que ela fala sobre isso, que o narrador fala sobre aquilo, enfim. Quem mais pode falar? Você vai deixar eu falar? Olha, sim, Darisa, com certeza. Só que a Lara abriu o microfone dela. Vocês acabaram primeiros falando. alunos. Não, sim, primeiros alunos. Isso. Aí, acabando, você fala isso, com certeza. Até porque amanhã você não vai conseguir entrar, né? Então, vamos lá. Eu tenho só uma observação, concordando muito com as meninas, eu anotei aqui que eles se mostram um só, cada vez mais unidos, são quase híbridos. E também os seres humanos são muito tóxicos. Por mais que raciocinem, esse raciocínio dá a capacidade deles serem tóxicos. E os animais não, eles são puros. Aí eles são puros, são sensíveis, e com essa sensibilidade conseguem mostrar pra gente que podemos ser melhores a cada dia. Tem uma série de coisas aí. Isso aí, parabéns, Lara, exatamente. Também percebo dessa maneira, como você colocou. E é interessante a gente parar para refletir sobre essa questão do ser humano tóxico, né? Porque se esse narrador quer dar esse grito de horror, essa palavra ela aparece de novo aí, ela apareceu lá no início,
e ela aparece aí de novo nesse momento que nós fizemos a leitura, é porque ele percebe, né, todos os problemas, né, que estão presentes ali no ser humano. Não era para ser assim. O ser humano, em relação a qualquer animal, ele é muito mais evoluído, né? E não há dúvidas de pensar, se a gente chegar à conclusão da questão do raciocínio. Nós temos a razão, nós temos, enfim, o ser humano ele é o único animal que fala, que tem a voz, utiliza do aparelho fonador, né, que a gente chama. Na verdade, não existe um aparelho fonador, mas a maneira como se articulam, né, os órgãos vai levando a possibilidade de uma pronúncia. Então, o ser humano ele já avançou em tanta coisa, né, em relação, sobretudo, ao ser humano primitivo. E aí, ao mesmo tempo que você evolui, você percebe uma série de outras, eu chamaria, involuções ou problemas. Então, né, que se por um lado a gente é evoluído para muitas coisas, para outros, nós estamos ficando para trás em relação a essa questão. Você falou da sensibilidade dos animais, do afeto, enfim. Então, né, de um modo geral, a gente pensa no cachorro, então, doméstico, né, ele não vai, dificilmente ele vai ter um comportamento muito parecido com o ser humano em algumas questões, né? Até porque é um cachorro também, então. Mas há coisas que o ser humano não deveria fazer, porque o ser humano não é mais um bicho. Se a gente pensa num cachorro violento, que morde, né? A gente ainda tem uma justificativa para essa violência, mas o ser humano, né, com a razão, com uma série de desenvolvimentos que já alcançou, não deveria estar no estágio em que se encontra, talvez, né? Enfim, parar para pensar nessas questões. E aí, mais algum aluno aí antes da Darisa? Vamos lá, Larissa. Professor, você falou uma palavra que, assim, a palavra sensibilidade, a forma como o autor, ele traz, assim, às vezes de forma bem grosseira, bem forte, como é a vida daquela mulher, e ele mesmo pede essa sensibilidade do leitor para com ela. E essa questão de que realmente o ser humano, às vezes, ele passa e não tem essa sensibilidade pelo outro, sensibilidade, essa empatia pela nordestina, como esse autor, ele teve essa, assim, parou para pensar numa pessoa qualquer, nessa nordestina, por exemplo. Realmente, até essa questão concordo com essa citação, que é mais fácil falar até com um animal do que com um ser humano, porque conversar com um ser humano, você falar com ele, você já tem um receio de um certo preconceito que ele possa ter com você. Sim, você já imagina várias coisas que ele pode pensar de você. Isso mesmo. Perfeito, exatamente. Ótimo, Larissa. A sensibilidade é uma palavra-chave. E isso é muito bem trabalhado nessa obra mesmo, e tem essa função que você colocou. Agora, eu acho, isso é uma opinião, tá? Que apesar dos pesares, apesar do grito do horror do narrador, apesar dos preconceitos, e apesar de um mundo todo que se volta contra essa nordestina, nas palavras do próprio narrador, eu acho, e apesar da gente perceber que muitas vezes os animais, é mais fácil de lidar, como o narrador próprio coloca, eu queria dizer uma coisa para vocês. Apesar dos pesares, não podemos perder a fé no ser humano. Tá? Então, em nenhuma hipótese, essa leitura e as nossas reflexões deve levar para a perda dessa fé. A gente tem que acreditar, sim, que nós somos capazes de melhorar, todos nós. E a Macabeia, ela, nesse sentido, ela traz para a gente uma motivação para nós nos tornarmos melhores, né? Ela me parece que o ser humano ainda precisa alcançar um patamar mínimo de humanidade
que, isso de um modo geral, que algumas pessoas, mais especificamente, né, já tem. Por exemplo, eu estou vendo aqui, onde está aberto, está assim, ó, mas não havia nela miséria humana. Veja, olha só. Então, essa miséria humana que faz parte dos preconceitos, que faz parte de uma série de coisas, não havia nessa Macabeia. Então, a gente pode pensar na Macabeia, né, e refletir sobre a possibilidade de não perdermos a fé no ser humano. Porque a Macabeia, ela é um exemplo de não miséria, né? A miséria humana, ela é uma condição de muitos de nós, né? E ela, nesse sentido, ela nos dá a esperança de que é possível pensar, né, com otimismo, com fé, tá bom? Mais alguém? Vai, Larissa, pode falar. Não, nesse sentido eu também concordo que realmente eu acredito que a gente não deve perder a fé na humanidade. E agora essa parte da não havia nela, mas não havia nela miséria humana, eu lembro até do próprio narrador de O Espelho, que defronta com o mesmo. Ele percebe nele a miséria humana, que ele não era quem ele era. Ele nem sabia quem ele mesmo era. E é interessante, perfeita a sua lembrança, e é interessante que, ao se defrontar, ao trazer ao se defrontar com essa realidade, ao perceber essa revelação, né, ele se faz uma pergunta: e será assim com todos? Né? Não seremos algo do tipo, não seremos... Ele está tentando se achar, né? Se identificar dentro dele. Exatamente, e principalmente, exatamente, se achar e se identificar dentro daquele cenário de horror que lhe foi apresentado, que era ele próprio, né? Aquele contexto de horror, melhor dizendo, que o próprio espelho lhe mostrara, né? Então, sim, principalmente isso, né, Pano? Sim, eu acho que ele ainda desde o começo do texto, né, a gente falou que ele tá sentindo alguma dor com a Macabeia, né, na verdade, nordestina, que parece estar dentro dele, só que ele tenta falar, só que vem outra coisa por cima e começa a falar outra coisa, mas até agora tá meio complicado. E vai ficar até o final, e depois quando a gente reler. Mas o complicado não é ruim, entende? É uma coisa que a gente precisa se acostumar. A proposta de trazer textos assim também é a gente começar a perceber que essa complicação, essa complexidade, ela faz parte da vida, né? Verdade. Ser complexo, ou seja, ser difícil, não tem nenhum problema nisso, sabe? Muito pelo contrário, porque é na complexidade e na dificuldade que a gente vai elaborando modos de vida, sabe? Para nós, para a humanidade, para que, de algum modo, nós possamos pensar numa vida melhor, numa vida sem essa complexidade. Eu acho que foi o que você falou, professor, que a nordestina pode estar sofrendo também a possibilidade de sofrer preconceitos. Ele também pode estar assim, instabilizando, sentindo, né, com a dor da nordestina. Sim, e sente o tempo todo. Isso aí. Bom, mais algum aluno quer falar? Se ninguém quiser, eu vou passar a palavra para a professora, que agora eu quero ouvir ela. Professora Darisa, que ela sempre participa com a gente na quinta, e na sexta ela acaba dando aula para uma turma dela nesse horário, e nunca está. Então, agora o comentário dela, gente, eu peço até que todos prestem bastante atenção, porque a gente, né, ter mais aí uma leitura importante para a gente aí. Isso vai ser, vou dizer para vocês, essa experiência que a gente está vivendo, ela vai ser muito útil para a vida de vocês, em todos os sentidos, tenho certeza. Alguém mais tem algum comentário? Bom, então, Thalita, é contigo. Bom, primeiro de tudo é que
os comentários que foram feitos foram de um nível tão de excelência que eu fico até vexada, assim, eu fico, como diz, não se aveste. Eu estou com vergonha de falar, porque a capacidade de leitura, você vê, a Larissa fez a associação brilhante com a leitura do espelho. Né? Você está formando leitores que são de um alto nível. Com relação à leitura ser a dificuldade, né, que a Larissa falou, vai ficando cada vez mais difícil, mais complicado, né? É exatamente a capacidade que a gente tem de ver a complexidade que o ser humano tem e que o mundo nos apresenta, que faz com que a gente possa viver melhor, entender melhor quem nós somos e compreender melhor quem está à nossa volta, tudo que está ao nosso redor. Então, eu acho que a leitura faz esse papel. Imagine, por exemplo, para a autora Clarice Lispector, seria muito fácil fazer um texto sobre os pares dela, as pessoas que vivem o mundo dela. Escritores, o mundo que é onde ela viveu, era esposa de um diplomata, aliás, de um embaixador, de países importantes. Então, ela poderia isso é falar do mundo, dos seus iguais. Agora, falar de quem a gente não conhece exige um esforço imenso, né? À toa que o narrador que ela criou, que é um homem, que eu não lembro mais qual era o nome, Rodrigo S.M. Isso. E ela criou esse narrador masculino para poder tentar produzir com o maior distanciamento dela, né, a autora, ela, a mulher, para que o homem possa construir a imagem dessa mulher de uma maneira mais completa, com mais perfeição. E uma coisa que eu percebi foi o seguinte: primeiro, há um texto, já que estão falando, as meninas estão rebuscadas nos comentários, né? Então, por exemplo, eu me lembro muito do Drummond, quando ele fala daquele texto O Homem e as Viagens, que o homem faz viagens, descobre os planetas, vai lá, coloniza, humaniza e fica cheio daquilo e vai para um outro planeta. Aí coloniza Marte, aí vai para isso, e chega ao Sol, prepara uma roupa enorme para poder dominar o Sol, colonizar o Sol, e também ficar farto do Sol e vai para outro lugar, mais distante. Muito bem. Ele viaja, o homem faz construções tecnológicas extraordinárias, como a gente está usando uma ferramenta aqui que era impensável quando eu era criança, quando eu, há 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás. Né? Mas o mais difícil viagem é para dentro da gente. Essa é a viagem que é muito dolorosa, dangerosíssima, como diz o Drummond. Danger, de inglês, quer dizer perigo, né? Então, essa viagem para dentro da gente, a gente se conhecer quem somos nós, essa viagem é uma viagem muito louca e muito difícil, mas que a gente tem que fazer para que a gente possa sobreviver. E quando a gente se conhece sobretudo os nossos defeitos, a gente tem muito mais chance de ter uma vida mais saudável, mais feliz, inclusive. Bom, sobre a questão do texto dela. Tem um dado, e que todas falaram da questão do animal, né, começando pela Pamela, que fala que o animal é muito mais fácil cuidar do animal do que em relação com o animal do que com o ser humano. O animal quer apenas o mínimo, né, necessário para a sobrevivência, que é o alimento. É o mínimo. E, naturalmente, tem um lugar para dormir, né, mas é o mínimo, o rasteiro, o primitivo. São essas ações mais primitivas, exigências mais primitivas do corpo, que são saciadas quando a gente tem um animal, que é dar comida para ele e dar água, ponto final. Então, essa relação, e é uma relação de que o animal não pede, ele não exige, ele não está formulando questões que são difíceis, não está nos questionando. Ele pode até nos olhar com um olhar piedoso, choroso, ou mesmo agradecido, batendo rabinho, ou feliz, manifestando felicidade, mas ele não nos impõe exigências, não cobra da gente. Então, essa relação com o animal é uma relação que fica muito mais fácil. Passar a mão no pelo aveludado no cavalo, no pescoço do cavalo tem aquele pelo bastante macio, então isso é muito mais
confortável, que se chegar a ter um toque no outro, na pessoa, fica muito mais, exige todo um protocolo de cuidado para você ter acesso à pessoa, fazer um carinho, né? Todo um tempo de convivência que você possa acariciar alguém, né? Ficar perto. Bom, outro dado, por exemplo, a Larissa falou da sensibilidade pelo outro, né? Essa sensibilidade pelo outro é uma coisa que está presente marcadamente nesse texto, nesse livro, como algo que nós precisamos desenvolver pelos desvalidos, por aqueles que não têm a mesma sorte. Inclusive, o narrador fala assim, eu poderia ter nascido, aqui está até na tela, aqui, ó, quando penso que eu poderia ter nascido ela, e por que não? Estremeço. Parece-me covarde, fuga de eu não ser. Sinto culpa, como disse num dos títulos. Então, qualquer um de nós poderia estar no lugar inúmeras nordestinas e nordestinos, ou pessoas que estão sem chance de trabalho, sem qualificação, sem onde dormir, e sem o que comer, né, nas noites frias, não tem nada para acalentar. Eu me lembro agora, numa das falas aí, aliás, a sua fala, Cadu, da importância de valorizar a vida, que as pessoas, a gente vale a pena, é preciso valorizar as pessoas, é preciso esperar que as pessoas sejam boas, não ter a visão sempre equívoca ou negativa do ser humano. O ser humano também tem alma e pode exercer sobre o outro uma relação extremamente saudável, bonita, produtiva, alegre, feliz, que não seja opressiva, que não seja de agressiva. Então, eu me lembrei de um menino, um motoboy, que passou viu um mendigo dormindo na rua, e pegou um cobertor e cobriu. E, por acaso, o dono, onde estava deitado o mendigo, o morador de rua, era numa loja. O dono da loja viu aquilo, olhou na câmera, viu aquela atitude e quis saber quem era o rapaz, o motoboy. E soube, o nome dele veio a público, o rapaz foi muito elogiado, e o rapaz disse que aquilo para ele é uma coisa mais natural do mundo, né? É dar ao outro o mínimo. É um alimento, é cobrido e frio, né? O sofrimento absurdo que o sujeito está passando uma noite que vai a 16 graus, 17 graus, 20 graus, dependendo de onde nós estamos, né? Então, que o ser humano vale a pena. E que essa questão de ter olhar para o outro, ser sensível com o outro, remete num lugar do texto, que eu não sei onde foi, que ela fala que há réus. Lembrando que a Clarice Lispector fez o curso de Direito. Então, ela diz que existe um culpado, o culpado que tem que ser punidos pela situação de sofrimento que as populações passam, e não são poucos, e estão espalhados pelo Brasil inteiro e pelo mundo, né? Infelizmente, essa realidade não é só dessa nordestina, em diferentes países e lugares, as pessoas estão sofrendo também o mesmo abandono, a mesma falta de perspectiva ou de vida, ou até mesmo do que é mais elementar, que é o alimento. Tem umas frases interessantes. A Lara falou de seres híbridos tóxicos, né? A visão que se coloca quando você não sabe olhar o outro, você tem o outro o ser humano se torna extremamente ruim, negativo, que não olha o outro como igual, como carinho, como que poderia estar passando a mesma dor, você não se coloca no lugar do outro. Então, e o animal seria aquele que é sensível, que está num plano diferente do humano, porque ele só existe para ser alimentado, enquanto o homem exige muito mais coisas do que a própria comida. Tem aquela música daquela banda que fala assim, comida não é água, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer música, que a gente quer diversão e arte. Né? Então, o ser humano quer muito mais coisas, né? Ele exige muito mais coisas do mundo e dos outros do que simplesmente um prato de comida e uma vasilha com água, como um animal, por exemplo, exige. Então, essa relação se torna muito mais complexa
quando se trata de gente com gente e gente com animal. Tem umas partes que eu comprei, que eu copiei do texto, que era assim, tem uma frase do Drummond aqui atrás, que eu não lembro qual foi, tem outra que ela diz assim, que a história é tão, esse ser humano representado é tão parco, é tão menor, é tão frágil, que essa história ao Deus dará. Né? Ela não tem método, ela não tem nem sequer estilo, ela é simplesmente uma história, porque ela representa alguém que não existe, né? Existe, mas que a gente finge que não existe. Né? Se eu achar a frase quando está passando aí, eu digo qual é a frase que me remeteu ao Drummond, que ela reproduz uma frase do Drummond, né? Do poeta Carlos Drummond de Andrade. A Rádio Relógio, para quem não sabe, a Rádio Relógio era uma rádio que existia e que noticiava a hora certa, e enquanto entre um minuto e outro ela ia falando, você sabia? E quando o macaco diz ri, ele diz bom dia, isso é uma piadinha boba, né? Ridícula, mas assim, você sabia que Napoleão Bonaparte perdeu a Batalha de Waterloo? Aí eram informações que todas desconectadas, que não serviam para nada. Então, elas mostram, por exemplo, quando a nossa personagem aqui escuta a Rádio Relógio, a rádio da hora certa, uma cultura completamente inútil, que ela pensa que ela vai usar em algum momento e nunca vai usar, porque torce é tão sem pé nem cabeça, é tão sem sentido, é tão desnecessário, que não vai ter valor nenhum. Como na época da gente que a gente estudava, a gente tinha que decorar todos os nomes dos faraós, as datas de nascimento, data de morte, todos os afluentes do rio Amazonas, da margem direita e margem esquerda, e as alturas de todas as montanhas do mundo. Nossa, aquilo é uma aula completamente inútil e improdutiva, que não serve para coisa nenhuma, só para a gente rir. Darisa, desculpa, tenho que fazer um comentário. De repente, cabe até uma reflexão sobre os conteúdos de hoje, sobre as inutilidades que talvez se entenda, se compreenda como coisas úteis, que na verdade são tão inúteis quanto aquelas informações ali que a nordestinha tinha naquele contexto de rádio relógio. Né? Então, pensar nisso também, questão de currículo, a gente vê tanta coisa. O Rubem Alves, ele dizia, em relação aos encontros, como é que é? Dígrafo, encontro consonantal. Isso serve para quê? Isso daí ele fazia algumas críticas em relação a alguns conteúdos que, não sei, a gente pode parar para pensar sobre essa inutilidade de muitas coisas, né? E como? Tanto o que se fala na rede social, como o que é ensinado na escola, e que se mantém como linha mestra de muitos professores, infelizmente, né? Beijo com toda crítica ao ensino, a tendência a dar um ensino muito mais produtivo, que se ensine o aluno, por exemplo, a língua portuguesa, ensinar a falar, escrever bem e interpretar. Isso que tem que ser feito na língua portuguesa. Como? Pela leitura, pela análise das palavras, dos textos. É isso que tem que ser ensinado na aula de língua portuguesa, que a gente estuda desde quando a gente está na escola até na faculdade também. Mas, infelizmente, isso não é levado a cabo, né? Outra coisa que eu achei, umas palavras que eu achei legal, é assim, que ele fala assim, vivia de si mesma como se comesse as próprias entranhas. Olha o mínimo que essa pessoa se reduz. Né? Essa personagem se reduz a um mínimo quase animalesco, né? À toa que a Pâmela associou com o animal, e a Maria Clara também, a Lara, a Larissa, todos falaram dessa questão, dessa associação também dela com o animal, só que o animal é mais fácil relacionado que com gente. Outra palavra também, saco vazio de torradas esfareladas. Outra, é uma frase que eu queria entender assim, ela só tinha grande fome. Mas que fome é essa? Ela pega o pote, né, de creme, se ela pudesse comprar aquele pote de creme, está lá mais adiante, né? Ela comeria aquele pote, devia ser maravilhoso, aquele pote, que ela precisava de gordura, né? Precisava de algo fomento para ela, que desse um alimento muito além do que ela tinha.
né? Ela não passaria no corpo e nem poderia comprá-lo nunca, naturalmente, das madames, tanto que na vitrine não tem a imagem dela, tem a imagem de uma mulher linda, bela, nunca vai ser... Aqui, está aqui. O creme era tão apetitoso que se tivesse dinheiro para comprá-la, não seria boba. Que pele que nada, ela comeria. Isso sim, acolheradas no pote mesmo. É que lhe faltava gordura e seu organismo estava seco, que nem saco meio vazio de torrada esfarelada. Muito bom isso, né? Uma coisa que eu acho legal eu estava lendo ontem naquela Leila Perrone, que eu quero passar esse título para você também. Ela diz assim, sobre a sedução de quem fala. Quando a gente fala para o outro está do lado da gente, as palavras têm o poder de envolver as pessoas, né? É a voz da gente sussurrando baixinho, são as palavras que a gente escolhe, são as histórias que a gente conta, como aquela história da Sherazade, que ela encanta o sultão, engana ele por 1001 noites, e ele então desiste de matar as mulheres que ele vai desposar. O sultão pega a mulher dele traindo, todas as noites ele pega uma mulher nova, namora ela, e após namorar ele mata a mulher. Aí aparece a Sherazade, que era filha do ministro do sultão. Então ela diz para o pai, não, ele não vai, eu tenho uma estratégia, eu tenho um ardil, uma maneira que eu vou fazer com que o sultão não me mate. E ela então, todas as noites, ela conta histórias, que são as chamadas 1001 noites, e quando começa a amanhecer o dia, ela diz para ele assim, eu só posso contar essa história no dia seguinte. Mas ele fica tão encantado com a narração da Sherazade que ele acaba se esquecendo. Ou ele esquece que foi traído, ou ele perdoa a mulher que o traiu, ou ele refaz o pensamento dele. Eu sei que ela o encanta pela narração. Só que aqui, a narração não a gente não está ouvindo a Clarice Lispector contando para a gente. É pela escrita. E quando você tem um texto que se propõe a encantar o leitor, ele exige muito mais proeza de quem está escrevendo. É preciso ser muito bom para encantar pela palavra escrita. Talvez melhor, ou uma outra qualidade para poder conseguir ter esse leitor, ganhar esse leitor. Inclusive, em algum momento, diz aí no texto, quantos leitores vão ter desse livro? Talvez poucos. Mas é uma escrita que ela arrebata o leitor. E para escrever e arrebatar o leitor tem que ser muito bom para escrever, tem que ser muito bom de escrita, tem que saber rebolar. Rebolar com... Estou usando aqui uma metáfora para poder chamar atenção, né? Ganhar o atrativo do leitor. Me lembrei daquele livro do Machado de Assis, que ele começa o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Talvez um dia os alunos leiam, tomara que leiam com o Cadu, ele, no prefácio, o Machado de Assis diz assim, talvez 10 leitores me leiam, não, talvez 5, talvez 2, quem sabe 1 vai me ler. Porque ele sabe que o livro é um livro de difícil acesso naquele momento e que certamente as pessoas iam olhar o texto, iam achar aquilo esquisito e iam deixar de ler. Não ia entender nada e eu ia fechar o livro, acabou a leitura. Porque tudo que é mais sofisticado, que exige mais empenho da gente, a gente costuma declinar e esquecer, colocar de lado. E é isso que a gente não deve fazer. Então você está sugerindo que a gente leia só coisas difíceis? Não. Leia tudo que cai nas mãos, mas não deixe de enfrentar uma leitura que seja mais difícil. E, sobretudo, quando você tem a orientação de um mestre como o seu grande Cadu, seu famoso Carlos Eduardo Canella. Chega, Cadu, acabou. Ótimo. Então, eu só pergunto, se algum aluno quiser falar alguma coisa em cima do que a professora falou, pode falar, se não, reunião encerrada e, novamente, amanhã, 11 horas da manhã. A gente vai, continuar. Então, mais alguma coisa? Cadu, bota para mim o texto deixa eu ver, lá no 9º ano, lá no 3001, para poder achar essa frase do Drummond.
Você tem como botar? Porque eu não tenho o livro aqui, eu só tenho o livro de contos dela. Quem está... Larissa, você pode escrever aí, porque é a Larissa que tá no comando. No comando das emoções, isso. Qual é a frase? Não, Mais ou não, menos. eu não sei qual é a frase. Esse é o problema. Eu sei que é do Drummond. Aí eu queria que você colocasse esse texto disponível lá na turma da 3001, no Google Classroom. Entendeu, Cadu? Então ela não vai poder fazer. Tá, não, beleza, pode deixar. Eu vejo e coloco lá. Eu não tenho acesso à turma de vocês, eu não dou aula para a turma de vocês. Então eu só posso ter acesso às turmas que eu trabalho. Tá, agora entendi. Tá, pode deixar. Eu falo com você pelo WhatsApp. A gente fecha. Tá. Isso. Bom, então, encerrar a aula aqui. Parabéns para todos, hein? Que leitura fantástica de todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau, galera. Tchau. 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 Deixa ele só.